Bom dia, turma do sétimo ano. Vamos para mais uma aula de geografia. E agora para falar do capítulo 12, Amazônia. Lembrando que já comecei a falar sobre esse assunto no slide anterior, na aula passada, que tem um slide, né? E agora a gente vai dar continuidade aqui no livro, na página 174, tá bom? Algumas, algumas partes já foram comentadas, então só vou destacar o que é mais importante aqui, né? De cara logo a gente tem um título, Amazônia, um grande mar verde, né? Porque dentro dessa região eu tenho a presença da floresta equatorial, da maior floresta do mundo, floresta amazônica, né? E aí vocês também conseguem ver o mapa onde é possível identificar a Amazônia legal e a Amazônia internacional. Isso eu também já comentei na outra aula, tá bom? Amazônia legal é aquela região que pertence ao Brasil e a Amazônia internacional é a floresta além do nosso país. É importante destacar mais uma vez, nós estamos falando de regiões do Brasil, né? E aí, a Amazônia, por quê? Porque nós estamos seguindo a classificação geoeconômica, né, do Pedro Pinchas, ok? Então, para falar da região norte, nós vamos falar da Amazônia como um todo. O tópico que fala Amazônia antes do Brasil, nós já vimos no slide, que é mais esse processo de colonização, né? De como esse território foi conquistado, né? Lembrando que não foi logo no começo, não foi imediatamente em 1530, foi bem depois, foi depois do Tratado de Madrid, que a região norte começou a ser habitada, começou a ser explorada, né? E aí um desses processos de exploração é justamente o ciclo da borracha, né? Que é um material retirado da seringueira. E aí o Brasil se destacou na produção de borracha, principalmente para a Europa, porque nesse momento a Europa estava produzindo automóveis e aí os pneus, né? A borracha vinha do Brasil. Só que esse ciclo econômico foi rápido, né? Já que a Ásia também começou a produzir borracha e, né, o Brasil acabou perdendo espaço. Depois do ciclo da borracha, vai entrar um processo de mineração naquela região, de extração mineral e vegetal, né? Aí existem grandes projetos que rondam a região norte. O projeto Carajás, o projeto Calha Norte, o projeto Jari, o projeto Sivan, né? Todos eles têm o intuito de exploração naquela região. O mais famoso de todos é o projeto Carajás, que ele surge ali na década de 60, tá bom? E aí ele acaba atuando, né, no estado do Amazonas e também no estado do Pará. Lá você tem uma grande reserva de ferro e aí você tem essa extração desse minério importante para a nossa economia, ok? Nessa região também atuou a Companhia Vale do Rio Doce, né, que é uma grande exploradora de minério no Brasil, que hoje, né, depois da privatização, só se chama Vale. Então, o potencial de minérios da região amazônica é muito grande, além do potencial vegetal, né, da exploração da madeira daquela região. Com tudo isso, nós temos a matéria-prima necessária para a indústria, né? A indústria no norte ela vai chegar muito atrasada, ela vai chegar muito depois, né? Graças à Sudan, né? Que é uma empresa que vai investir, uma empresa estatal, ou seja, do governo, que vai investir na industrialização do norte. Vamos lembrar também que foi extremamente importante o que? O incentivo à abertura de estradas, que foi promovida lá pelo governo Getúlio Vargas e pelo JK. É a Transamazônica, né, que ligou aí o centro do Brasil à região norte. E aí você constrói, né, o Polo Industrial de Manaus, que é responsável pela produção de eletroeletrônicos, tá bom? Outro fato que acontece muito na Amazônia
é a exploração de empresas farmacêuticas e empresas de cosméticos também. Porque lá você tem uma variedade de plantas e essas plantas têm um poder medicinal, têm um poder de cura, que os indígenas já usavam isso há muitos anos, e a indústria farmacêutica, a ciência, faz a comprovação desse poder e acaba utilizando, né, elas em remédios ou produtos de cosmético. Por exemplo, o açaí. Né? O açaí é um produto consumido hoje pelo Brasil todo, apesar da forma ser diferenciada. Né? No norte eles consomem ele na temperatura ambiente, não é adocicado, mas ele é utilizado assim, por vários e vários produtos de beleza. Né? Você vai ter também o açaí, o guaraná também. Então, vários produtos da Amazônia têm outras funções, além do comestível. Okay? Quando eu falo de vegetação da floresta amazônica, é importante destacar os tipos de vegetação que eu tenho lá. Eu tenho a floresta de igapó, a mata de várzea, né, e a floresta de terra firme, além da floresta de semiúmida. Mas eu gosto de destacar mais essas três, a floresta de igapó, mata de várzea e terra firme. Qual que é a diferença aí? Observem na página 182, onde tem assim os subtipos de floresta, né? Nas proximidades do rio, eu tenho a mata de igapó, a floresta de igapó. O que é isso? É uma região que vai ser inundada. Ou seja, a vegetação, ela se desenvolve dentro da água mesmo. Como os nossos manguezais. Tem uma certa... É um pouco similar aos nossos manguezais. Tá bom? Tem a mata de várzea, né? Logo depois, é o número 2 aí da imagem. O que é a mata de várzea? É uma região que pode ser inundada a depender da época do ano. Quando eu falo de floresta amazônica de região norte, pense em um clima quente e muito úmido, nas proximidades ali da linha do Equador, ou seja, um clima equatorial. Tem muita chuva. Você tem a presença de muita chuva naquela região, tá? No Brasil, a região que mais chove é a região norte, tá bom? E por fim, eu tenho o número 3 da imagem, que é a floresta de terra firme, que já é uma floresta que vai se desenvolver num solo não inundado, tá bom? Um solo comum. Falando ainda em solo da floresta amazônica, eu tenho o quê? Um solo dito como pobre. Como é que esse solo pobre? É um solo que não tem exatamente muitos nutrientes. Mas como é que tem uma floresta e eu tenho um solo que não tem nutrientes? Quando chove, e chove com muita facilidade no norte do Brasil, a água da chuva ela vai escorrer pelo solo e vai acontecer um processo chamado de lixiviação. A lixiviação é como se fosse uma lixa de parede que ela vai, né, tirando do solo todos os nutrientes. Para onde vão esses nutrientes? Para os rios, tá? E eu tenho muitos rios, eu tenho uma hidrografia muito grande aí quando eu vou para a região norte. Os principais rios do mundo, né? Tem a maior bacia hidrográfica do Brasil e eu tenho os principais rios do mundo na floresta amazônica. Como eu tenho muito rio, rios inclusive sinuosos, o que são rios sinuosos? Rios que têm muitas curvas, né? Que parecem S's, suas curvas. Esses rios acabam devolvendo a matéria orgânica para o solo. Né? Ele perde na chuva e recebe novamente dos rios. Se a gente for observar, os rios da floresta eles são muito escuros. Né? Observe as imagens. Pronto, tem uma imagem aqui na página 182, uma coloração meio barrenta. Por quê? Porque é um rio que carrega muitos sedimentos. Tá? E sedimentos, a matéria orgânica acaba voltando para o solo e faz com que a floresta desenvolva. A floresta amazônica tem uma dinâmica única. Tudo precisa funcionar para que ela funcione. Tá? Então, quando tem uma intervenção humana, há um desequilíbrio. Além da diversidade da fauna, tem a diversidade também da flora, da floresta. Né? Tem uma coisa interessante na floresta amazônica que são os rios voadores. Na verdade, os rios não voam, né? Mas é só um termo usado em geografia para falar um pouquinho sobre a influência da umidade da Amazônia para o resto do Brasil, tá? Então, como tem muita umidade naquela região, o vento, né, acaba levando essa umidade
principalmente para o norte e para o sudeste, para o nordeste e para o sudeste. É isso que a gente chama de rios voadores. A umidade ela acaba indo para outras regiões do Brasil, principalmente para o sudeste. Ou seja, se não fosse a floresta amazônica, o sudeste seria uma região de extrema seca, né? Então, boa parte da chuva, da massa de ar, né, das massas quentes e frias, vem da região aí norte, principalmente as massas quentes, tá bom? Porque é uma região quente. O relevo dessa floresta, o relevo dessa região é um relevo de poucos planaltos, tá bom? Muitas planícies e algumas depressões. Os rios da floresta acabam se formando em outros lugares, não no Brasil. Tá? Eles vêm dos outros países que têm a floresta. Aí são regiões de maior altitude, planaltos. Na floresta mesmo são mais planícies. A gente tem a planície amazônica, uma das maiores do Brasil. E tem algumas depressões, principalmente onde eu tenho a mata de Igapó, né? Então, se eu falo do relevo dessa região, eu estou falando mais de planícies. Como rios precisam ser formados em regiões mais altas, a maioria dos rios não tem a nascente no Brasil, tem nascente nos países vizinhos. E recentemente a gente está falando muito sobre uma problemática que atinge a floresta, que são as queimadas e o desmatamento. O desmatamento na floresta amazônica ele vai começar a ser percebido a partir da década de 80, né? E aí, com imagens aéreas, eles começaram a perceber que existiam grandes espaços vazios onde tinha ido aquela vegetação, né? Recentemente, desde o ano passado, a gente está vendo que a floresta amazônica está em constantes queimadas. Sim, existe um momento, né? Existe uma estação do ano que eu tenho pouca chuva. E aí pode ser que ocorram queimadas naturais. Mas isso não causaria grandes danos à floresta. Então, essas queimadas, elas têm origem criminal, mesmo a partir de ação humana, tá bom? E não existe o fator da floresta ter uma grande umidade que isso vai impedir que a floresta pegue fogo, né? Essa falácia de que a floresta é úmida e que ela não pega fogo não existe, tá bom? Ela pode pegar fogo, sim, né? Existem os incêndios naturais, mas eles não são de grande dano à floresta. Mas esses incêndios que a gente está vendo é criminoso, principalmente provocado pelo agronegócio. Existe uma região na floresta, nas proximidades mais com o centro-oeste, que recebe o nome de Arco do Desflorestamento, né? Que aí tem a atuação do agronegócio, que é uma atividade econômica que acaba envolvendo a agricultura e principalmente na produção de soja. Ela é muito forte no centro-oeste brasileiro, mas ela acaba invadindo outras regiões, como a floresta amazônica. Tá bom? Bom, por enquanto é isso. Eu peço que vocês façam a atividade da página 188 até a página 192 e depois a gente se encontra. Tchau, até lá.